também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Hoje nós vamos trabalhar o primeiro ponto da visão da igreja multiplicadora. Visão essa que não é mais um programa. Essas quinta-feira, meus irmãos, que nós estamos aqui trabalhando, recebendo essa visão, recebendo essa instrução, ela tem hora e dia para acabar. Porque onde crente se reúne com crente, um dia acaba. Onde crente se reúne com crente, um dia acaba. Sabe por que acaba? Porque vão morrer e vai se acabar. Todo lugar onde o fim é só aquela reunião, ela vai acabar. Se nós analisarmos a igreja brasileira e não a igreja Jardim das Oliveiras, se ela não tiver essa girada de chave, ela também vai se acabar. Porque nós vemos cada vez mais menos jovens, cada vez mais menos pessoas abaixo da linha de 50 a 60 a 70 anos. As pessoas que estão enganjadas na obra da igreja, a média de idade delas é acima de 40 anos. Por quê? Porque os jovens não entenderam a visão. Eles estão vindo aqui porque os pais trouxeram, ou porque eles sim gostaram do ambiente, mas eles não pegaram a visão ainda. Não pegaram a visão. Por quê? Falta relacionamento. Falta relacionamento intencional para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles. Porque senão, quando os velhinhos todinhos partirem, vai ficar o pastor aqui cantando e assobiando. Por quê? Porque falta o comprometimento com o serviço. E isso só se alcança através de oração, através de conversão. A conversão, ela é um ato de mudança de trajetória. Eu estou indo aqui à esquerda, até aqui eu me viro e volto para a direita. Isso é um ato de conversão. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que só pensava em si, não pense mais. Então, o que vimos aqui e estamos vendo, e ainda iremos continuar a ver durante algum tempo, nas quinta-feiras, é essa visão. A visão que tem como primeiro ponto, alguém lembra? Só Orandi e Poliana lembra? Não lembra não, Marcos? Qual o primeiro ponto? Qual o primeiro ponto, pessoal? Oração. Esse é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? Evangelização discipuladora. Não é evangelização de folhetinho que eu chego assim, leia e medite, e a minha meta é acabar os folhetinhos. Parece que eu estou entregando santinho de candidato. Sabe os santinhos de candidato que a gente fica entregando na hora da política? Eita, cadê o cara que entregou? Não está vendo não? Joga aqui no bueiro, ó, e está tudo sossegado. Fazendo uma campanha assim de literatura, eu provo a qualquer um. É só a gente pegar aqui um dia e fazer, para ver a velocidade que a gente vai terminar isso. Porque o intuito é entregar o papel. E aquele papel vai fazer com que a pessoa seja transformada. Segundo ponto, evangelização discipuladora. Terceiro ponto, plantação de igrejas. Muito bom, irmão Dom. 44 anos, Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Quantas igrejas nós plantamos? Os cristãos do primeiro século, Paulo, de ano em ano, ele estava viajando, plantando igrejas. Ele viajava para Macedônia, ele plantava igreja. Ele viajava para Antioquia, ele plantava igreja. Ele viajava para a Ásia Menor, ele plantava igreja. Ele viajava para Bitínia, ele plantava igreja. Ele viajava para Lirda, ele plantava igreja. Aonde ele estava, ele plantava a igreja. Graças ao Espírito Santo de Deus, hoje temos ativa a nossa congregação ali em Amã. Você já orou por ela essa semana? Orou pelo pastor André? Orou pela sua esposa Josete? Orou pelas pessoas que estão ali? Porque já que eu não posso ir, eu faço o quê? Oro.
Viu que às vezes a gente ora pouco? Meus amados irmãos, o quarto ponto da igreja multiplicadora: formação de líderes. Precisamos cada vez mais de líderes. Líderes que liderem, que estejam à frente, que puxem o barco. Nós falamos aqui toda quinta e todo sábado, nós temos aqui pela parte da tarde a caminhada solidária. Essa caminhada solidária, através do Espírito Santo de Deus, a oração e a doação dos irmãos, tem entregue por mês cerca de 40 a 50 cestas básicas a famílias que estão de uma maneira complicada, por assim dizer. Mas infelizmente, às vezes nós não podemos ir para a caminhada. Por quê? Porque falta gente. Quando nós iniciamos a caminhada solidária, eu disse que nós só sairíamos se tivéssemos um contingente de pelo menos 4 pessoas. Porque são 2 duplas. E quando chegamos na casa de alguma pessoa, às vezes elas saem para ver se aquilo é aquilo mesmo. Porque existem algumas pessoas aí que estão pedindo e estão fazendo cesta, mas não é para dar, não, é para vender. E aí nós nos apresentamos: prazer, meu nome é fulano e tal, sou da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, estamos aqui numa campanha de arrecadação de produto de higiene pessoal, alimento, fica na minha cabeça o dia todinho, Jesus. Aí eu vou dormir, o Elidito está pedindo alimento aqui, sonhando. E aí nós nos apresentamos e graças a Deus temos arrecadação, mas já teve dia de não ter arrecadação. E é interessante, eu falando com Kathleen ontem, que Deus ele é maravilhoso. Deus ele é maravilhoso porque muitas vezes acontece uma situação dessa e até entristece, desanima. Mas Deus ele não deixa se escarnecer. Deus ele não deixa que você fique desanimado. Porque no dia que não teve caminhada solidária, chegou uma pessoa que não é cristã, não é da igreja, e depositou aqui 30 quilos de alimentos. Um fardo de feijão, um fardo de açúcar e um fardo de fubá. E eu me lembro que a Bíblia diz que se os crentes, se os irmãos, eles não pregarem, até as pedras clamarão. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque precisamos de líderes. Pessoas que abracem a ideia, que nem diz o jovem. Que abracem a ideia e digam assim: não, isso aqui não, isso aqui é meu. Isso aqui eu vou. Isso aqui pode dar sangue na canela, que nem Dilma Matuto. A água pode estar dando pelo teto, mas eu estou dentro, eu estou junto, eu estou firme. Pode ter 100 pessoas, eu estou dentro. Pode ter 2, eu estou dentro também. Isso é liderança. Isso é quando nós entendemos que precisamos fazer. Quem trabalha aqui no ramo de comércio, ou no ramo de que tem que correr atrás, sabe o que é isso. Se você não fizer, ninguém faz não. Isso é liderar. Se tu não abrir a barbearia, alguém abre, Juan? Tem que ir, né? Isso é liderar. Está percebendo como é a situação? No reino de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos orar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos plantar a igreja, nós precisamos formar líderes. E o final disso tudo, nós precisamos nos alegrar, estar feliz, compartilhando as bênçãos, na compaixão e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é um movimento, meu irmão. Isso é uma visão e uma mudança de vida. É um estilo de vida. É eu viver para orar. É eu viver para evangelizar. É eu viver para plantar a igreja. É eu viver para liderar.
é eu viver para ter compaixão e graça com meus irmãos. Isso é buscar o reino de Deus. O que vem depois são as demais coisas que são acrescentadas. Os irmãos vão ouvir muito falar sobre isso. Vão ouvir bastante. Eu brinquei até com o pessoal aqui, que eu disse, vão ouvir tanto que vai ter 3 opções. Ou se converte e adere, ou bota o pastor para fora, ou vai para fora. Porque não vai aguentar não. Não vai aguentar. Ou a gente vira Paratiba de cabeça para baixo, ou Paratiba é que vai virar a gente de cabeça para baixo, meu irmão. Deus nos deu espírito de ousadia. Deus não nos chamou para estarmos domingo a domingo sentados aí, às vezes até dando cabeçada, olhando no celular, tirando foto. Deus nos deu o espírito de ousadia para levarmos essa mensagem de Deus. Amém? Queridos, essa visão, essa forma de se trabalhar quanto igreja, ela foi tomada como primazia até o ano 300 antes de Cristo. Quando nós chegamos no ano 300 antes de Cristo, acontece uma coisa bem interessante. Até o ano 300, a igreja ela era uma igreja perseguida. Ela era uma igreja que todos os imperadores, ou a grande maioria dos imperadores romanos, eles perseguiam a igreja. Nós vimos falar muito sobre Nero, mas nós também tivemos outros, Domiciano, que foi o segundo Nero. Ele queria matar mais cristão do que Nero matou. Nós tivemos vários outros que perseguiram a igreja. E era interessante porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja era afugentada, mais ela se expandia. Quanto mais se apertava o povo de Deus, mais ele se rubestecia. Ficava fortinho. Certo? Então, no ano 300 aconteceu uma situação. O imperador Constantino, ele vai a uma batalha e aí olha para o céu e ele diz que tem uma visão. E que nessa visão estava escrita as inscrições, as letras de Cristo. 2 letras gregas. E aí a partir daquele momento, Constantino se converte. E o cristianismo para de ser perseguido. Isso é uma coisa boa ou ruim? Uma situação boa ou ruim? Boa! Claro que boa! A gente passou de perseguido. A gente não é agora mais perseguido. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Mas infelizmente, os tempos quando estão fáceis, o crente relaxa. O momento quando está tranquilo, a gente fica de boinha. Quando nós estamos com tudo bem, o armário cheio, ninguém passando problema de saúde, ninguém passando por uma dificuldade, infelizmente, eu creio que isso deve ser a natureza humana, pecaminosa, ela é tendenciosa a esmurecer. E os irmãos deixaram de se reunir nas casas, para se reunir agora onde? Em templos. As reuniões passaram de ser todos os dias, de casa em casa, para ser uma vez na semana. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a igreja que era cada um de nós, passou a ser um templo religioso. E as coisas foram se modificando, e os cristãos cada vez mais se adaptando a esse sistema litúrgico. Vamos ao culto na celebração dominical. Após isso, se eu tiver um tempo sem ser no domingo, né, que domingo às vezes é o tempo que sobra,
né? O tempo da semana é um tempo preenchido. O domingo que está sobrando, aí eu vou para a liturgia. Mas se eu tiver um tempinho, na quarta-feira eu participo de um momento de oração, eu faço a minha entrega, porque é a minha contribuição, eu tenho que fazer aquilo, porque senão eu não sou salvo, e eu continuo durante anos e anos. Isso é o retrato da igreja contemporânea. Só que isso não começou hoje. Isso começou há muitos anos atrás. Só que graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, nós estamos mudando. E eu creio nisso. Eu creio que estamos mudando. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio do seu povo. E eu creio piamente que essa igreja, ela vai estar participando dessa mudança. Amém? Foi muito fraco. Amém? Amém? Amém, meus irmãos. Amém, porque se eu só acreditar nisso, nada vai mudar. Se eu apenas entender isso, nada vai mudar. Se Jesus, no seu momento aqui na terra, não tivesse escolhido os 12, e os 12 não tivessem entendido a visão, o Evangelho tinha chegado até nós? Tinha chegado até nós? Não. Sabemos que o plano de Deus é perfeito e que era para acontecer dessa forma. Mas se só Jesus estivesse ali, não teria chegado. Então, nós vamos estar falando hoje sobre oração. Oração é uma palavra que ocorre 370 vezes em toda a Bíblia. Nós vemos grandes homens e grandes mulheres de Deus, como Ana, Raquel, Débora, Abraão, Daniel, Elias, Abacuque, Jeremias, orando. Pessoas que se dedicavam à oração. Nós temos, a tradição cristã diz que o Tiago, o irmão de Jesus, que foi o líder da igreja em Jerusalém, ele orava tanto de joelhos, que quando ele, com o passar do tempo, se levantava, o joelho dele parecia um joelho de um camelo. Se você tiver a oportunidade de ver um joelho de um camelo, você vai ver que é cheio de calo. Nem pelo tem, é só um negócio preto. De tanto que ele orava. Martinho Lutero, ele orava 3 horas por dia. E ele dizia que o dia que ele não orasse essa quantidade de tempo, o inimigo saía vitorioso. Nós vemos Spurgeon, que diz que a oração, ela tinha se tornado tão fundamental para ele, como o ar que ele respirava. Só que aí, em meio a todos esses homens, grandes homens de Deus, está eu e você, que às vezes oramos 5 minutos e já estamos com sono. Às vezes oramos 10 minutos e nesses 10 minutos a gente perde o fio da oração várias vezes. A gente está orando aqui, e daqui a pouco vem um pensamento do trabalho de amanhã. Eita, a oração. E aí volta para a oração, já perdeu. Aí vem, não sabe nem por quem estava orando. E aí começa tudo de novo. Como é que nós, meros mortais e meros seres humanos, que achamos às vezes que orar e falar de oração é perder tempo? Eu digo sempre, e aqui nas reuniões eu tenho sempre falado sobre isso, que você não perde tempo na oração. Você perde tempo resolvendo o problema que poderia ser resolvido se você tivesse orado antes. Se você tivesse orado antes, você não tinha gastado mais no cartão de crédito do que você recebe. E hoje você não estaria com um problema maior. Se você tivesse orado antes, você tinha escutado Maninha, quando Maninha disse: rapaz, presta atenção nesse teu relacionamento. Presta atenção. Esse camarada aí ou essa menina aí não é para tu. Presta atenção, se liga. E hoje você não estaria correndo atrás para resolver esse problema. Se você tivesse cada vez mais orado e esperado Deus falar, problemas que hoje
nós temos, grandes, teriam sido resolvidos lá atrás. Eu estou falando alguma besteira ou não? Então nós não perdemos tempo em orar. Nós precisamos estar cada vez mais orando. Porém, existe algo que é bem extraordinário na Bíblia, porque a oração, aquilo que nós tratamos com Deus, ela não está ligada condicionalmente a tempo ou a quantidade. É interessante porque no Salmo 51:17 diz que o coração humilde e quebrantado, Deus não rejeita. Coração humilde e quebrantado, Deus não rejeita. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que para minha oração ser atendida, ela não precisa ter 24 horas. Eu preciso estar com o coração humilde e quebrantado. Eu preciso de fato entender quem é Deus na minha vida. Não é verdade? É muito interessante isso. E também ela não está condicionada ao que eu vou dizer. E aí nós vemos Jesus falando sobre o publicano e sobre o fariseu. O fariseu estava de pé, de terno, olha, menino, bem alinhado. E ele dizia: oh, como eu sou majestoso, eu dou o dízimo de tudo que tenho, o maior dízimo é o meu. Eu oro 300 vezes e 50 por dia. Jejum que chega todo maguinho. Não sou como essa praga que está aqui do meu lado. Quero o publicano. Aí o publicano nem olha para cima. Tanto peso. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E ao descer, Jesus disse que a oração que tinha sido recebida por Deus, tinha sido a de quem? A do publicano. Graças a Deus, meu irmão, nós temos essa condição de não precisar, às vezes, passar 5 horas orando. Mas tem um detalhe. Às vezes nós só temos 10 segundos para aplicar a oração. Faça esses 10 segundos com o coração humilde e quebrantado. Porém, o Deus que você está orando por 10 segundos, Ele também sabe se você tiver 1 hora. Sabe ou não? Ele também sabe se você tiver mais tempo. Ele sabe se você estiver perdendo tempo com coisas que não edificam. Tem 10 segundos, dê 10 segundos. Lembre-se da oferta da viúva pobre. Todos os outros davam o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Ela entregou a sua própria vida. Dando continuidade, nós podemos nos perguntar: o que é oração? O que é que eu posso entender como oração? Queridos, uma oração a gente pode dizer que é a ação do ser humano, porque a oração é uma ação minha, é uma ação do ser humano que se põe em comunhão com Deus. Uma ação do ser humano que se põe em comunhão com Deus. Quando eu tenho comunhão com o Tiago, significa dizer que eu converso com o Tiago, significa dizer que eu me relaciono com o Tiago, significa dizer que eu estou próximo de Tiago. Quando eu falo que eu preciso ter comunhão com Deus, significa dizer que eu preciso falar com Deus, estar próximo de Deus. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar essa proximidade apenas no domingo. Essa proximidade, ela precisa ser dada continuidade durante toda a semana. E aí você pode estar se perguntando: e como é que eu vou orar? O que é que eu vou dizer? E aí, nós temos a oração, como é que eu posso dizer? Modelo, que está lá em Mateus,
capítulo 6, versículos do 9 até o 13, que é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nós vemos como Cristo nos ensina a orar. Porque os discípulos, às vezes, sem saber como é que orava, e aí Jesus diz: quando orardes, ore desse jeito. Vamos fazer a leitura completa do versículo 9 até o 13, e depois eu vou voltar para destrinchar esse texto. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus servos. Obrigado, Pai, por ter até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigado, Pai, por levantar homens, inspirado pelo teu Santo Espírito, para fazer um reboliço, Pai, neste mundo tenebroso. Obrigado, Pai, pela oportunidade de levar a tua palavra para aquelas pessoas que estão fadadas à perdição eterna, Pai. E que através da tua mensagem, através do teu Santo Espírito e através da ação dos teus servos, tais pessoas terão direito à vida eterna, crendo em ti, Pai. Que cada um de nós venha aguardar as tuas palavras em nossos corações. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós podemos trabalhar nesse texto em que Jesus nos ordena a orar, porque aqui nós temos um verbo no imperativo, que ele diz: quando orardes. Então significa que nós vamos orar. Ele não disse o momento, mas ele disse quando. Quando você orar, você ore desse jeito. No versículo 9, nós vemos que ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na minha oração, na sua oração, nós devemos cada vez mais crer e colocar em prática que toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser para Deus, porque Ele é o nosso Pai. E através dessas ações, nós devemos santificar o nome dEle. O que é santificar o nome de Cristo? É testemunhar dEle através das nossas vidas. É a pessoa olhar para Marcos assim e dizer: poxa, esse Deus que está dentro desse camarada aí é rochedo. Esse Deus que está dentro daquela senhora ali é rochedo. O nome de Cristo, ele precisa ser santificado através das nossas vidas. E eu preciso pedir isso a Ele. Cristo, me usa como um vaso nas tuas mãos. Que outras pessoas possam conhecer a Ti através do meu testemunho. E Tua é a glória. Às vezes nós damos glória a outras coisas. E aí você pode dizer: não, a glória minha é dada a Deus. É não. Nessa pandemia muitas glórias foram dadas através de vacinas, máscaras, medidas de distanciamento social, onde as pessoas acreditaram piamente que aquela situação ia mudar por conta disso. E isso foi uma utilização de Deus para que a situação viesse mudar, mas não foi o fator principal.
Muitas pessoas colocam o seu emprego como a glória da sua vida. E aí fazem com que tudo gire em meio daquilo. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um filho. Estou olhando para o meu ali agora. A minha vida não pode girar em torno dele, porque a glória tem que ser de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama pai, mãe, marido, esposa, família, trabalho ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Toda a glória, meu irmão, dentro de você, tem que ser para Deus. Tudo o que eu sou, tem que ser para Deus. Tudo o que eu vier a ser, tem que ser para Deus. E nas nossas orações, nós precisamos pedir isso. Sabe por quê? Porque a nossa carne é fraca. É verdade. Mas através da oração, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Eu disse que existem coisas que só o Espírito Santo faz. Essa é uma delas. É Deus agir na minha vida para que o eu saia do lugar que está e o Deus ocupe esse lugar. Isso não é fácil, meus irmãos. Isso não é fácil. Todos os dias eu tenho uma batalha gigantesca para poder colocar o Deus na frente da minha vida. Ou vocês pensam que porque eu estou aqui na frente eu sou o santinho? Não, eu sou o pior que tem. O pior que tem aqui dentro sou eu. Jesus soltar o meu volante e o carro capota 50 milhões de vezes. É levado a 10ª. Tenho nada de bom. A única coisa que tenho é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E todos os dias eu peço a Ele: guia a minha vida, guia os meus passos, toma conta. Sabe por quê? Porque nós aprendemos isso no versículo 10, quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Nós devemos, nas nossas orações, pedir para que Deus venha resolver as nossas situações, aquelas a qual, claro, nós não conseguimos resolver, porque Deus ele não vai descer lá do céu para limpar o mato que está lá na frente da sua casa. Deus não vai descer lá do céu para trocar a pilha do seu relógio. Deus não vai descer lá do céu para consertar o vaso sanitário que está entupido. Claro que Ele não vai fazer isso. Ele já deu sabedoria a homens para fazer assim, e disposição para você para fazer. Então faça, levante e vá fazer, deixe de preguiça. Mas existem situações que nós não conseguimos resolver. Existem situações que, por mais que a gente se esforce, aquilo não muda. Então eu preciso deixar que Deus resolva. Eu preciso deixar que Ele tome conta. E é interessante que às vezes existem situações que estão por muito tempo perdurando. E às vezes a gente não entende que a gente está num cabo de guerra com Deus. Eu estou com a situação, eu entrego. Mas daqui a pouco eu tomo. E eu tento resolver. Aí daqui a pouco eu entrego de novo. Aí daqui a pouco eu tomo de novo. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, não. A situação das feiras, dos alimentos, chegaram quando eu disse: não tem mais para quem ligar, não. Não tem como sair mais para canto nenhum, não. E aí quando eu parei, isso é maravilhoso, meu irmão. Que o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. É aquilo que eu estou dizendo a vocês. Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. Quando eu parei, eu dizia assim: eu não vou ligar para ninguém mais não. Se não vier ninguém, chuva de verão, e está tudo certo, e pronto. Aí liga um, aí, olha, estou aqui atrás, viu? A entregar os negócios aqui. Eu digo: eita, Kathleen, vai lá pegar. Aí daqui a pouco chega a gente aí na frente, deixando os fardos de coisa aí. Quem fez isso? Quem fez isso? Deus. Sabe por quê? Porque Ele não divide a glória dele comigo, não.
Porque se eu tivesse saído e tivesse conseguido esses alimentos lá, eu tinha dito, graças a Deus que eu saí ligando para um e a outro e a gente conseguiu fazer. E a glória não tinha sido para ele. E a vontade não tinha sido feita da forma dele. Está dando para entender, meu irmão? Pelo amor de Jesus Cristo. É isso que nós devemos pedir constantemente a Deus. Que Ele seja o primeiro da nossa vida. Que a nossa carne não consiga falar mais alto que o nosso espírito. Depois que Ele estiver lá na frente, que Ele governe as nossas ações. Que Ele tome conta das nossas ações. Podendo dizer assim que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais na carne. Eu ando pelo Espírito. Essa oração, com coração humilde, é aquela que Deus vai receber. Mais para baixo, no versículo 11 até o 13, nós vemos 3 petições que são feitas e são ensinadas por Jesus. A primeira diz respeito ao alimento físico. Ela diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos. O pão nosso de cada dia dá-nos. É interessante. É interessante que quando nós vimos as petições que são feitas, elas nunca são no singular. É o pão. O pão o quê? Nossa, Caleb sabe. Desde 1 ano e pouco que ele escuta. Vamos orar. O pão nosso. Quando você pedir algo a Deus, não peça para o seu crescimento próprio. Peça para que através desse pão você possa abençoar outras pessoas. Quando nós estamos na caminhada, é algo bem interessante, que chegamos em algumas ruas, que são ruas bem conceituadas, ruas bem bonitas, casas bem adornadas. E às vezes nessas ruas é onde a gente arrecada menos. E aí a gente foi uma vez numa comunidade, e aí teve uma pessoa que disse: a gente vai ali. Eu digo: vai, a gente vai ali. Tem certeza que a gente vai ali? Tenho certeza, a gente vai ali. E foi uma das arrecadações maiores que a gente fez num dia de caminhada. Sabe por quê, meu irmão? Aquele que sabe que foi Deus que deu, sabe do compromisso que também tem em contribuir. Mas quando você acredita que foi você que conseguiu, aí você começa a dizer: por que esse cara não vai trabalhar, hein? Cara desse jeito, fortinho, robusto, ele não está trabalhando por quê? Vai limpar um mato, pô. Vai pegar um carro de mão, pegar areia aí, tapar buraco, pedir dinheiro, porque tapou o buraco. Você começa a questionar. Por quê? Porque você ganhou o seu suado, meu irmão. E é verdade. Cada um aqui mata 1,5 leão por dia. E é um fato. Tem gente que acorda de 5 horas da manhã e vai dormir de meia-noite. Na guerra. Isso é verdade. É verdade. Graças a Deus por isso. Mas o que Deus lhe deu não é para você não, meu irmão. Só. É para você compartilhar. É para você repartir. É para você dividir. É para você abençoar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A segunda petição que ele faz é uma petição condicional. Porque ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem pecou contra nós. Porém, às vezes, eu peço perdão, mas não perdoo.
Às vezes eu quero que Deus perdoe e eu não perdoo. Nós estamos estudando o livro Imensurável Amor de Deus, lá na casa de Kathleen. Orem por esse momento, porque temos 3 pessoas não crentes e um novo convertido lá. Estão sendo relacionados para que o Espírito Santo haja na vida deles e eles se convertam. E em um momento desse livro, ele fala que se nós estivermos com alguma dificuldade para perdoar alguém, e entenda perdoar, não esquecer, esquecer é amnésia, é Alzheimer, é qualquer coisa que faça com que você não fique na sua cabeça, certo? Perdoar é você lembrar sem trincar os dentes, perdoar é ficar sem aquele ranço dentro da pessoa. Sabe quando a pessoa chupa caju verde, dá um ranço triste, o negócio fica aqui, parece que tem um gato querendo sair, querendo voltar, né? Perdoar não é isso não, certo? Perdoar é você lembrar sem esquecer, ok? Então, o texto diz lá que se você tiver alguma dificuldade para perdoar, faça o seguinte: peça a Deus em oração que mostre a sua vida e o quanto Ele tem lhe perdoado. Aí Tiago disse assim: rapaz, essa oração é meio tensa. Foi, Tiago? Essa oração é meio complicada. É melhor perdoar, não é, Tiago? Você já imaginou? Você pedir a Deus que diz: mostra a minha vida, mostra quantas vezes o Senhor já me perdoou, mostra por onde eu já andei e o Senhor já botou a mão por cima de mim e disse: meu Deus do céu, meu eu do céu, né? Tem misericórdia dessa bênção. Queridos, nas nossas orações, toda vez que você lembrar daquela pessoa que lhe magoou, que lhe entristeceu, que faltou com você em algum momento, diga a Deus que perdoa. Diga a Deus que delega perdão. Diga a Deus que quer lembrar daquela pessoa sem nenhuma mágoa, sem nenhum ranço, sem nenhum desprezo. E aí Deus vai fazer isso, meu irmão. Creia. Creia, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou a orar dessa forma. Ele nos ensinou a colocar Deus em primeiro lugar. Ele nos ensinou a deixar que Ele resolva as coisas que eu não consigo resolver. Ele nos ensinou que aquilo que Ele nos concede não é só para nós. E Ele também nos ensinou a perdoar, meu irmão. Porque nós somos muito perdoados, a começar de mim. Se eu colocasse num papel quantas vezes eu falto com Cristo, acho que faltaria papel. Na terceira petição, nós pedimos proteção. Nós pedimos que nenhum mal que estejamos passando possa vir a nos derrubar, e nem muito menos aquele que vai chegar, porque vai chegar. Eu digo sempre que dias de bênção são dias de preparação para quando os dias maus chegarem. Se José, quando estava lá no Egito, não tivesse guardado todo aquele cereal nos 7 anos de fartura, o que é que tinha acontecido com o povo nos 7 anos de escassez? Tinha tudo morrido. Tinha todo mundo sido devastado. Momento de tranquilidade não é momento de esfriamento espiritual. Momento de tranquilidade não é momento de eu ficar de boinha, pensando só em mim, eu primeiro, eu segundo e eu terceiro. Eu trabalho, eu corro, eu faço, eu aconteço. Não, momento de dificuldade é o momento que eu coloco Deus em primeiro lugar, agradecendo pelas bênçãos que Ele tem me concedido, mas também peço a Ele que nos momentos de dificuldade, Ele também continue comigo. Isso nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Isso nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos desejar
ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Nós precisamos desejar passar momentos como passamos aqui nas quinta-feiras. Toda quinta-feira nós temos de 7, né, Morandi? Começa de 7, né? Até 7:30, orando. Dobramos o nosso joelho, ou quem quer ficar sentado, fica sentado. Quem quer ficar em pé, fica em pé. Quem quer deitar, deita. Quem quiser embolar, embola. Quem quiser plantar bananeira, planta. Mas nós passamos 30 minutos orando. E a irmã Solange já está querendo aumentar o tempo, né, irmã Solange? Está querendo botar já para 40 minutos, que ela disse que está ficando pouco. O negócio, quando está ficando gostoso, alguém já se levanta e já canta o hino e a gente já para o momento de oração. A gente precisa ter desejo de fazer isso, mas não só na quinta-feira. Não só na quinta-feira. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho alguns propósitos que vêm conversar comigo, e aí está passando alguma dificuldade, e a gente conversa e faz alguns propósitos de oração. E uma dessas pessoas, a gente fez um propósito de orar às 11 horas. E aí toda 11 horas a gente se comunica e começa a orar. E aí a pessoa disse assim: olha, eu vou fazer um pedido. Eu digo, diz. Ela disse, tinha como botar para 10:30. Aí eu disse, gente, está com algum problema? Ela disse, não, porque de 11 horas está ficando pouco tempo para eu orar. Porque quando dá meia-noite eu já estou com sono, querendo dormir. Veja que coisa extraordinária, meu irmão. O desejo de orar. O desejo de orar mais. O desejo de orar mais meia hora, mais 20 minutos, mais 2 segundos, mais 10 segundos, mais 10 horas. Eu contei aqui quinta-feira de um momento da história chamado do avivamento moraviano. O avivamento moraviano foi um ato de fé, do Espírito Santo, de tudo, onde em uma igreja, alguns irmãos se reuniram e dedicaram-se a orar. E eles iam fazer o seguinte: iriam se dividir e em determinada hora do dia, aquelas pessoas chegariam no templo para orar. Quem estava lá ia embora para casa para fazer seus afazeres. E aí eles começaram a fazer isso. A proposta seria que durasse 1 mês. Porém, meus irmãos, quando esses homens começaram a orar, quando essas mulheres começaram a colocar o joelho no chão, esse momento durou 100 anos. 100 anos, com a porta da igreja aberta. E em todas as horas, pessoas ali dentro orando. 100 anos. Queridos, esse é o poder da oração. Eu ouvi muitas vezes alguém dizer, outras pessoas dizerem, que a oração faz com que a mão de Deus saia daqui e venha para cá. Não, meu irmão. A oração faz com que você saia daqui e vá para lá, para debaixo da mão de Deus. A oração move você para baixo da poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18, diz que tudo o que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode pensar que esse ato de oração tem que ser no quarto, fechado, escuro, de joelho, sem barulho nenhum. É meio complicado às vezes em algumas casas. Tem casa às vezes que tem 300 pessoas dentro. Como é que a pessoa vai ter esse minuto de oração? Não, meu irmão. Precisa desse ritual não. Aonde você estiver e você ligar o Wi-Fi, não tem um Wi-Fi, você liga e toda a internet funciona, mas tem um Wi-Fi também. Quando você ligar o Wi-Fi, aonde você estiver, a ligação não é por fibra ótica não, é pela pena dos anjos. Ela sobe lá ligeirinho, ligeirinho. É rápido, chega ligeiro.
É você ligar aqui embaixo, lá em cima, o RH lá, a Contax do céu já está lá virada, recebendo sua mensagem. Então tudo que você ligar aqui embaixo vai ser ligado lá no céu. Paulo nos orienta, Tessalonicenses 5,17, a orar constantemente. O mesmo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18, preso. Paulo diz o seguinte: em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, esteja vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica dos santos. Paulo preso, estava orando por todos aqueles que estavam do lado de fora. Meus amados, orar não é perda de tempo. Orar não é uma ação que nós podemos fazer de todo jeito e de toda forma. Orar não pode ser algo que venhamos a negligenciar. Nesse momento que você está aí, faça uma oração a Deus. Não precisa fechar o olho não. Faça de olho aberto. Peça a Ele que esteja governando a sua vida em primeiro lugar. Peça a Ele que, quando o pensamento mal a respeito de alguma pessoa vier, que você possa perdoar. Peça a Ele que esteja governando todas as suas ações, que o egocentrismo esteja fora do seu vocabulário e o teocentrismo esteja sendo inserido. Peça a Ele que o pão que Ele lhe dá, você venha estar compartilhando com outra pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse Deus que está recebendo a sua oração nesse momento, é através dele que você pode crer no amanhã. É através desse Deus Todo-Poderoso, que criou céus, terra e mar, é que você pode vislumbrar as ruas de ouro e de cristal. É através desse Deus que você está se direcionando agora, que você vai chegar aos céus. Glória a Deus. E é porque Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele não está morto, Ele vive. E por conta disso, creia no amanhã. Creia que o choro ele dura esse momento, mas que no momento mais oportuno você vai estar sorrindo e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Querido, a minha oração é que essa chave da nossa cabeça vire e que possamos estar cada vez mais orando, evangelizando, nos relacionando, e que através desse relacionamento pessoas venham a se converter a Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse banquete espiritual ao qual o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus servos. Que possamos cada vez mais ter o desejo de orar a Ti, Pai, dizendo que o Senhor é para sempre o nosso Pai, para sempre o Senhor será exaltado através das nossas vidas, porque o Senhor está vivo, e é por isso que cremos no amanhã. Não devemos ter temor, porque o Senhor está conosco. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Continua abençoando cada lar aqui representado, assim também como todos aqueles que nos acompanham através desse equipamento de mídia.
que possamos dar continuidade a tudo isso que o Senhor falou aos nossos corações no decorrer dessa semana, e que no próximo domingo nós estejamos apresentando as nossas mãos cheias de frutos a Ti, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém.